Oi, eu sou a Gabi Ameto e hoje eu vim falar um pouquinho das minhas leituras de abril. E não foi um mês muito bom, começou bem, tá? Mas ele degringolou. Eu li 8 livros, 8 que eu tenho coragem de falar pra vocês, foram mais. Algumas leituras tão vergonhosas que eu vou fingir que elas nunca existiram. Então esses foram 8 livros que eu li e eu tenho coragem de falar. Não foi realmente um mês bom pra mim, não sei o que aconteceu. Eu desisti de muitos livros, não estava inspirada, mas eu acho que maio vai ser melhor porque a minha biblioteca desse mês tá, é um pitelzinho, tá maravilhosa. A minha primeira leitura, que foi a raspa do final do mês, que eu demorei muito pra ler esse livro, é O Domador de Bruxas, da Cora Félix, e aqui a gente vai ter uma bruxa que teve uma visão, depois de muitos anos, tem uma profecia dizendo que o submundo está se movimentando, e muita gente vai ficar com medo, e eles decidem, bruxas e vampiros, unir a raça deles através de uma criança e escolheram a futura rainha e um vampiro que, em teoria, ele já tem essa mistura. Então eu não sei porque eles quiseram misturar de novo. Acabei de ter esse pensamento. Faz sentido nenhum. Nesse meio tempo vai ter 2 reinos que estão se unindo pelo casamento, o que vai complicar tudo ainda mais, porque esses 2 reinos têm seus clãs de bruxas, seus clãs de vampiros, e eles não se dão nada bem. Então vamos lá, é uma boa história, a qualidade, assim, eu não tenho um A pra falar, é bem narrada, tem personagens interessantes, só que não me pegou, gente, não me pegou. Sabe aquele sentimento, aquela vontade de ler, de saber o que aconteceu, de terminar? Não tive. Então era mais ou menos assim. Estou lendo. A pessoa falou um A, eu jogava o livro do lado e falava, tá, vamos conversar porque eu não quero ler. Foi mais ou menos assim. Mas ao mesmo tempo, a história é boa, sabe? Não tem um motivo pra eu não ter gostado dela. É simplesmente que não bateu, tá? Às vezes acontece. Em breve vai ter uma resenha desse livro que eu vou falar muito mais. Tecer teorias de por que eu não. Nossa, gente, eu tô boa hoje, pelo amor de Deus. Assim, as férias me fez bem em um modo e mal no outro, porque a mente aqui tá foda. O que eu tava falando? Vamos fingir que essa divagação não aconteceu e vamos para a minha segunda leitura, que é Uma Acompanhante Inesperada, da Marília G. Barbosa. Laura tá se matando pra cuidar do seu avô e do seu irmãozinho, só que tudo dá errado quando ela tá distraída e acaba num acidente de carro batendo numa BMW. A culpa é dela, então ela vai ter que pagar, porque ela não tem dinheiro. Christian precisa de uma acompanhante pro casamento da irmã, por vários problemas que vocês vão ler e descobrir. E ele vê nessa batida de carro uma oportunidade de ter uma acompanhante bonita, legal, e ele decide levar a Laura. É uma troca vantajosa para ela, afinal ela não vai ter que pagar o carro e é só um final de semana, então ela concorda, só que eles não esperavam que eles se dariam tão bem, eles combinariam tanto, e aí vai começar essas tramas. É uma história bem leve, uma história bem divertida, apesar que fala muito sobre assédio, então tem esses momentos que me deixaram muito desconfortáveis. Foi bem tratado, tá? Mas a cena deixa desconfortável. Mas, mesmo assim, a Marília conseguiu deixar a história leve, a história divertida, tirando nesses pontos, obviamente. Os personagens são super carismáticos, super gostosinhos. Foi uma leitura deliciosa que eu devorei muito rápido. Foi uma leitura muito boa, porque eu já tinha desistido de ler vários livros. Então essa foi uma leitura, assim, que deu um sopro de ar fresco. A terceira leitura foi O Despertar, o segundo livro de Lobos de Esther, da Janice Grisler, uma coisa assim, tá? A Kira é uma garota cega e ela acaba cruzando o caminho com o Eric, que é o alfa de uma alcateia, que no livro 1 a gente descobriu que foi capturada para experimentos em laboratórios de rejuvenescimento, porque eles se transformam, essas coisas. E basicamente essa história, tá bom? Eles se encontram, eles se apaixonam e tem treta nisso. Eu não gostei, tá? A autora, ela tinha ouro na mão, mas uma coisa muito boa, uma coisa diferente, que são lobos presos em laboratórios sendo testados, tá? O primeiro livro é eles tentando buscar esses lobos, resgatar esses lobos, o que é um plano maravilhoso, gente. Eu queria isso no segundo livro, eu queria ação, eu queria eles entrando em laboratórios, matando gente, libertando lobo, eu queria isso. Mas não, aqui colocaram bruxa, colocaram magia, colocaram antepassado, colocaram tanta coisa. Aí também tem a revelação de quem é o príncipe, que é ficou muito forçado. Tem uma luta no final, que ela começou muito boa, só que depois começou a entrar umas coisas muito maluca, muito louca, sem explicação, e eu fiquei tipo assim, nossa gente, que bosta, que coisa horrível. Eu não sei ainda se eu vou continuar lendo essa série. Talvez eu vou ler o terceiro livro, porque fala sobre... como eu posso explicar? No primeiro livro começou uns 2, 3 casais, 4. Nossa, começou muito casal no primeiro livro. O segundo livro é um casal que não foi iniciado. E o terceiro é um desses que eu acho muito divertido, que ela era uma cientista, que ela foi presa, que ela foi mordida, então ela virou companheira de um lobo do mal. E
ela é comprometida por outro lobo. É uma coisa muito confusa e eu fiquei curiosa pra ler. Então eu vou ler. Agora, o quarto, o outro, assim, não tenho muita vontade, não. A minha quarta leitura foi Mais Doce que a Morte, da Caroline Dias. E a Iris, ela tá numa confusão. Pessoas estranhas querem o seu sangue e ela se vê obrigada a confiar em um vampiro que diz que vai proteger ela, que tá disposto a arriscar tudo pra proteger. E ali ela vai acabar numa confusão ainda maior e descobrir algo sobre a sua história. Nossa, que resumo ruim, tá? É bem difícil resumir essa história, pra falar a verdade. Porque o grande gancho é o gancho final, e eu não posso falar pra vocês porque é um spoiler. Mas é uma história bem divertida, uma história bem gostosinha, que eu devorei. O início foi um pouco difícil, porque é a Iris se lamentando pela morte do namorado. Aliás, fiquei muito irritada, porque em nenhum momento ela se ligou que o namorado dela foi morto por um vampiro. Sabe, ela tá convivendo com um vampiro, tá sendo caçada por vampiro, e ela não ligou a chavinha de que o namorado dela foi encontrado com pouco sangue. Assim, ela não se ligou que foi vampiros que mataram o namorado dela. Agora que eu percebi, caramba, menina burra. Mas é uma história bem gostosa, bem divertida. E, assim, eu não gostei muito do plot final. Partes eu não gostei que entrou um segundo interesse romântico. Eu já gostava muito do Milos. Gostei muito da cena que eles protagonizaram antes de tudo dar errado, se é que vocês me entendem. Então eu não sei como que vai ficar o final dessa série. Eu acho que eu vou ler o segundo livro. Tem mais um, e aí eu decido o que eu vou fazer, porque não sei. Eu ainda não sei se eu vou... Ai, gente, não sei, cara. Eu não sei. Eu gostei da narrativa, eu gostei da história, mas eu não gostei no final. Não sei se vou continuar lendo tudo. Vou dar uma chance pro segundo livro, mas aí eu não sei. Tá, posso desistir, não sei. Confusões à parte, gente, você já se inscreve aqui no canal, não se esqueça que rumo a 1000 inscritos, falta muito ainda, então vamos lá, compartilhe também esse canal com seus amigos que gostam de leitura, que gostam de saber de escrita, que eles vão encontrar muito conteúdo aqui, tá bom? Então agora a gente vai pra sessão em que tudo foi mais carnal, se é que vocês entendem. A minha quinta leitura foi Dominação do CEO, da Daya Stuzniski, uma coisa assim. E é um conto fetichista sobre um CEO, e é isso, tá? É interessante, tá? Ele tem 40 páginas, li em um dia, bem curtinho, bem gostoso. E ele vai virar uma novela, um livro, um conto maior, não sei exatamente a quantidade de páginas, mas a autora decidiu startar uma trilogia com mais 2 CEOs além desse. Eu fiquei muito animada, porque o final, ele dá um gostinho de quero mais, gostei muito. Mas é isso, gente, uma leitura rápida, não tenho muito mais o que falar. A minha sexta leitura foi Grata Depravação, também da Daya Stuzniski, uma coisa assim. Esse livro é do mesmo universo de Dom Dante. Na verdade, a autora, ela tá fazendo um grande universo ali, de putaria, o que gosto muito. E aqui eles vão ser os amigos de Dom Dante que estão se reunindo numa ação de graças e estão agradecendo a putaria, mais ou menos isso. Eles se levantam com um brinde e relembram alguma cena que eles protagonizaram muito interessante, que eu gostei muito. Mas é claro que não é só a visão, a putaria também. Eles vão pincelando algumas futuras histórias. Então a gente já vai ter a história do Dom Átila, com as duas sub deles. Vai ter a história do Dom Hades com a Maia, que eu tô muito curiosa, que vai ser esse mês ainda, vai ser em maio. Então eu tô bem animada para as próximas histórias. Provavelmente eu acho que eu vou ler tudo que a Daya lança. Dom Hades, eu fico um pouco com medo, porque ele é meio maluco, sabe? Mas tô curiosa, vou ler. E venho contar pra vocês aqui, porque é uma boa história, ela é bem respeitosa, ela é bem baseada, então eu não sinto vergonha de falar pra vocês dessa leitura. Agora, a próxima leitura, eu cogitei um pouco ignorar que ela não existia, porque ela é realmente vergonhosa, minha sétima leitura, que é Conquistada por um Cavalo Selvagem, da Olivia Myers. Por que eu li essa merda? Então vamos lá, estava eu no Twitter e aí vi esse livro de graça. Eu falei, meu Deus, que coisa horrível. A capa é feia, o título é estranho. E eu falei, por que não ler? É 70 páginas, é rápido. E eu não achei nada demais, tá bom? Realmente é só um metamorfo que se transforma em cavalo, tipo o lobo. E é mal feito, sabe? Bem chatinho, não tem um grande plot, é só um título capcioso, sabe? Porque imaginei umas coisas meio estranhas. Mas aqui foi bem... perda de tempo. Agora minha última pseudo-leitura, a oitava, é Rainha dos Vampiros, do livro 1 da Alice Fox,
que eu acho que é o único livro internacional que eu li esse mês. Mês que vem vai ter mais, porque eu não consigo parar de ler, spoiler, tá? Eu já tô no 3º livro dessa série. E aqui a gente vai conhecer a Flora. Ela é uma fei da terra, só que ela foi mordida por um vampiro. Na verdade, ele é um fei da meia-noite, mas ele tem presas e ele se alimenta de sangue, então ele é um vampiro. Tanto que o título não faz muito sentido, né, cara? Porque Rainha dos Vampiros, eles não são vampiros. Mas vamos continuar. Ela foi mordida por ele, isso significa que agora ela é a sua companheira. E isso é meio proibido, você não pode morder uma pessoa que não é da sua espécie. E ela tá com a vida em risco porque os poderes dele vão começar a aflorar nela. E isso não é permitido. Só que tem um problema, ela é da família real dos Feis da Terra. É bem complicada essa história, tá bom, gente? Desculpa, vai ficar meio confuso. Então ela não simplesmente pode ser morta só porque ela foi mordida. Então ela é enviada para uma academia onde ela vai aprender a lidar com esses novos poderes. Só que esses poderes começam a crescer. Eles começam a se transformar em outra coisa, algo que não deveria existir. E se isso não bastasse, ela também vai ter que lidar com 3 pessoas. O primeiro é o Shade, que foi o vampiro babaca que mordeu ela e ao mesmo tempo ela se sente atraída. O Cole, que é o príncipe daquele lugar, e o Zed, que é o professor / guardião do Cole. E esses 3 vão lidar com ela, e agora eu vou dar um spoiler pra vocês, porque esse livro é um Aranha Reverso, então esses 3 vão virar companheiros dela, e é muito bom. Essa é uma história que faz parte do mesmo universo da Rainha dos Elementos, que eu vou deixar aqui, se vocês quiserem ver. Eu falo muito sobre essa história. E aqui eu tenho uma reclamação que é o contrário, porque lá eu falei que era pegação de mais e história de menos. Aqui é história de mais e pegação de menos. Cara, gente, como assim? 60% uma pegação. É cruel comigo. Muito cruel. Mas assim, a história é ótima, os personagens são muito gostosos de acompanhar, eles são muito diferentes entre si. E realmente, eles são muito bem demarcados na narração, porque eu consigo saber quem tá falando o que sem precisar do narração de capítulo, porque eles são em estilos diferentes, eles falam de forma diferente, é muito bom isso. E eu estou viciada, e hoje estou no 3º livro, eu já passei da metade dessa série, são 4. Então, socorro! E essas foram as minhas 8 pseudo-leituras, né? Porque vocês sabem que teve mais, umas coisas assim que é conquistada pelo cavalo para baixo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o gostei, comenta aqui quais foram as suas leituras, se inscreve no canal porque eu quero chegar a 1000 inscritos, por favorzinho. Compartilha esse vídeo com um amigo que ama leitura e que talvez vá querer conhecer alguma dessas histórias. Vai me seguir nas minhas redes sociais que eu estou sempre falando sobre as minhas leituras. E é claro, se você se interessou por algum desses livros, todos eles vão estar aqui na descrição, incluindo os meus livros, tá bom? Então vão conhecer. É isso, até o próximo vídeo. Tchau!